Bom dia pessoal. Hoje estamos aqui com essa grande figura, meu amigo, meu parceiro. Conheço ele já há uns 10 anos, né? É o senhor Adriano Flor, mais conhecido como Adrianinho, nosso vereador aqui da capital. Tudo bom, Adrianinho? Bom dia, Júlio. Prazer estar aqui. Tudo bem? Como não ia estar bem, né? No nosso bairro, no nosso inglês, participando desse podcast com você, com essa estrutura maravilhosa. Isso mostra que realmente os ingleses cresceu e se desenvolveu. Exatamente, é isso que nós Feliz de vamos. estar aqui. É isso que a gente quer abordar hoje, tá? Me conta um pouquinho da tua história aqui, Adriano. Tu nasceu aqui, tu veio de fora, como é que... Ô, Júlio, mais mané do que eu não tem, né? Olha Nasci aí. na Cachoeira do Bom Jesus, aqui do lado, quando tinha uma maternidade lá em 74. Talvez não precisasse nem de entregar a minha idade, mas 74, tô parecendo um garoto ainda. Mas nasci aqui do lado, no bairro da Cachoeira do Bom Jesus, onde tenho o maior carinho, o maior apreço. Tenho parentes que moram ali, inclusive. E sempre vivi nos ingleses, morando ali na Graciliano Manuel Gomes, do lado do nosso Vila Futebol Clube, que você conhece, que você ajuda lá nos nossos projetos sociais. E vivi a minha infância toda aqui. A gente tem uma peculiaridade nossa, de mané, de família aqui do bairro, que é o seguinte: a gente estudava de manhã, à tarde ia pra praia. A gente tinha muito aqui a rede de arrasto, né? Que hoje o pessoal acabou indo pro seu trabalho e está se perdendo um pouco essa cultura nossa da rede de arrasto que a gente tinha e que era o que alimentava a maioria das famílias nativas aqui dos ingleses. Então a gente estudava de manhã, à tarde ia na praia, ou quando estudava à tarde, pela manhã. Aqui nos ingleses. Aqui nos ingleses. Aqui onde nós estamos, na frente aqui do seu empreendimento, essa região aqui era de muito peixe, muito arrasto. Então a nossa infância foi isso, foi jogar futebol na rua, foi brincadeira de taco, soltar pipa, aquela coisa de manezinho de caçar passarinho, tinha muito isso, né? Não. Claro, não podemos mais fazer, não, a gente já nem consegue mais, mas era da nossa cultura, era da nossa atividade, a nossa infância foi muito nisso, né? E aí, lá com 14 anos fui trabalhar e começou uma fase diferente na minha vida. E vamos contar um pouquinho. E quando tu foi trabalhar, tu precisou sair do bairro porque não tinha... Não, na verdade, o meu primeiro emprego aqui com 14 para 15 anos foi no Supermercado Emília, onde muita gente, muitos dos meus amigos começou sua vida profissional, digamos assim, no trabalho. E ali, O Emília, só para explicar, depois foi o Rosa. o Emília, na verdade, ele era onde hoje é o estacionamento do Angelone. Sim. Ali foi o Supermercado Emília, do seu Antônio e a dona Marli, duas pessoas maravilhosas, que nos deram a primeira oportunidade de emprego, de fato, aqui nos ingleses. Talvez tenha sido o maior comércio aqui naquela época lá. Então comecei ali, depois trabalhei em uma confeitaria argentina. Você vê, lá em Canasvieiras, vieram ali no Emília, me pegaram e... Não, Adrianinho, vai lá aprender os produtos argentinos, porque a gente precisa que alguém toque aqui para não ter que trazer um confeiteiro da Argentina. Olha aí. Então até confeiteiro fui. Tem algumas marcas aqui, porque a confeitaria é terrível, né? Aquelas forma quente lá. Mas enfim, aí depois trabalhei no supermercado da família Barcelos, Mercado Barcelos, ali no início dos ingleses, que hoje não tem mais. E aí, em um determinado momento, um amigo me chamou para trabalhar em uma empresa na área de automação e lá fiquei por quase 17 anos, né? Fiquei ali desenvolvendo meu trabalho. Comecei como montador lá da empresa, depois passei para controle de produção e fui comprador. No fim, e por sorte e até por crescimento pessoal, vim para a vida pública, né? Essa é um pouco da nossa trajetória lá atrás. Então, tu conseguiu ver, né, todo esse crescimento, tudo que aconteceu nos ingleses na década de 70, 80, 90 e até hoje, né? Cara, primeiro dizer que foi maravilhoso, porque eu sempre digo, os ingleses queriam que ficar só com a vendinha que a gente tinha no bairro, não. Onde que nós iríamos trabalhar? Onde que os nossos amigos, os filhos iriam trabalhar, se não tivéssemos esse crescimento aqui no bairro? E acompanhei bem de perto, né, quando ainda estava aqui, depois nesse período que trabalhei no centro, eu digo que eu vi os ingleses crescerem dentro do ônibus, que a gente olhava alguns lugares aqui e começava a ter as ruas, as casas, então a gente via de fato um crescimento do bairro, as pessoas vindo empreender, vindo montar os seus negócios, gerar emprego, gerar renda. Isso para nós é maravilhoso. Eu nunca tive na minha veia aquela coisa bairrista de achar que não pode vir ninguém para cá.
Eu, por sinal, sou casado com uma gaúcha, tenho um cunhado paranaense, tenho outro cunhado paulista, então mais eclético do que eu não tenho, né? Então isso é muito bacana. Depois também ali com as atividades no Vila, a gente acaba aqui se criando com as pessoas que vieram de outra cidade para cá. Isso para nós é maravilhoso. O bairro precisa mesmo desse crescimento aí. Não, exatamente, concordo com isso. Senão, eu não estaria aqui também, porque eu vim de fora, né? Correto. Mas já tenho esse local aqui como... Eu adotei esse local como a minha moradia da vida toda. Já que tu falou que bom que você veio. Já que tu falou no Vila, explica pro pessoal qual que é o teu papel lá no Vila e o que é o Vila. Bom, o Vila, eu posso começar dizendo que é uma extensão da minha casa. Eu fui pro Vila com 12 anos, convidado por um ex-presidente que me foi lá em casa e falou: pô, Adrianinho, eu preciso que tu vá jogar lá no infantil do Vila, porque... Mas tu jogava bola ou era só apadrinhado? Não, dou meus tapas até hoje, né? Eu dou meus tapas até hoje. E aí com 12 anos eu fui para lá e estou até hoje. O que é o Vila, por exemplo? Né? Que as pessoas às vezes se perguntam, até quem veio de fora e faz esse questionamento, o que é o Vila? O Vila, Júlia, ele começou com aquilo que a gente chama de um time de saco de bola e uma roupa. Saco de roupa e uma bola. Porque alguns abnegados se juntaram, vamos fazer um time de futebol, criaram o Vila, e hoje é uma potência a nível de futebol amador e projeto social e esportivo, né? Como eu falei no início, que você, inclusive, o seu grupo ajuda a fomentar, ajuda a fazer com que a gente continue com esses projetos lá no Vila. Então, de um time de futebol, ele se tornou um clube social, um clube que hoje oferece várias atividades lá naquela comunidade, não só para aquela, como para todo o norte da ilha, porque hoje nós temos a escolinha de futebol lá com mais de 150 crianças de todo o norte da ilha. As crianças vêm de ônibus para ir para a escola. E com que idade que o pessoal começa? Começa com 6 e vai até os 16 anos. Ou seja, as crianças passam... bem muito, marcante, né? Muito. As crianças passam 10 anos dentro do Vila, fazendo uma coisa bacana, que é atividade física, interação social, e ali o trabalho social ali que a gente faz, fazendo com que essas crianças tenham um local para a prática do esporte, para atividade social, que tira ela dessa questão aí, dessa vulnerável que está em qualquer parte. É uma idade muito complicada, né? Que bom, é um baita de um trabalho. E hoje ele está plena atividade. Plena atividade e com muito mais força, né? Aliás, o Vila tem se preparado ao longo desse tempo, e agora a gente mudou lá a presidência, o Tavinho, que é nosso amigo, é o presidente. Eu fui rebaixado a presidente de honra, né? Não mando mais nada lá, não assino mais nada. Mas a gente, inclusive, está se preparando para essa quantidade de pessoas que estão chegando no bairro que precisam de trabalho social e esportivo. Cada vez mais. Cada vez mais. Para você ter uma ideia, uma coisa que eu sempre quis muito fazer e não tinha conseguido, e agora a gente vai começar, é curso de xadrez gratuito para as crianças. Começa agora no mês de julho, a partir de semana que vem, vamos começar a lançar ali para as crianças fazerem as suas inscrições e oferecer mais essa atividade que eu acho de fundamental importância. Né? Então, quer dizer, o Vila não é só futebol. O Vila tem karatê, o Vila tem dança. Esse ano parou um pouco as atividades por causa da pandemia, mas está retomando. Vamos voltar vamos ter agora esse do xadrez. Então muitas coisas boas estão por vir ali pro Vila para atender a necessidade do bairro, né? O bairro vai crescendo, o Vila como um clube social, uma associação que sem fim lucrativo, mas que tem o dever de oferecer atividade cultural e esportiva para o bairro. A gente tem também que crescer na medida que o bairro vem crescendo, as pessoas vêm para cá e precisam desse tipo de trabalho. Tá, e Adriano, e tu vê que a população enxerga isso, conhece bem isso, acaba ajudando ou poderia ajudar mais? Bom, primeiro, a partir do momento que as pessoas começam a viver o Vila, a fazer o uso daquilo que a gente oferece, elas começam a dar valor. Uhum. Até então fica muito, principalmente aqui, não vou nem dizer quem vem de fora, porque se vem de fora não conhece, aí não dá para ter noção do que vai falar ou do que se trata. Mas quem é do bairro, às vezes tem alguma rejeição, primeiro porque é o seguinte, o Vila é um time de futebol, é igual Vasco e Flamengo, quem gosta do Flamengo não gosta do Vasco, então vice-versa. E aqui a gente tinha Capivari, falando em futebol amador, que era clássico, Vila e Capivari, movimentava o bairro parava para ver Vila e Capivari, a gente tem o Náutico. Então, por ser um time de futebol, tem essa rivalidade e às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Tanto do Vila como do próprio Náutico, que é aqui pertinho, que você também ajuda lá.
e fico feliz com isso, porque sem essa ajuda a gente não sobreviveria lá. E então assim, as pessoas, quando elas começam a fazer parte, você tem uma ideia, a Escolinha do Vila tem mais de 20 anos, quantas crianças, quantas famílias já participaram, já utilizaram aquele espaço lá. Uma coisa que tem que deixar claro, e eu gosto sempre de evidenciar isso, é a parceria que a gente tem aqui com os empresários locais. Nós nunca fomos negados. Olha que maravilha. Nunca fomos negados. Hoje, NASA, volto a dizer, fica até meio redundante ficar falando de você aqui, mas é um exemplo clássico que a gente tem que realmente evidenciar, como outros empresários aqui. Estamos lá colocando nova publicidade lá no campo, está ficando lindo. Então, todos que a gente bateu na porta, todos sempre foram solícitos e de uma maneira, mesmo menos ou mais, aquilo que pode oferecer a sua empresa, mas contribuir de alguma maneira. O importante é contribuir com o que consegue. Com certeza, com certeza. Porque é difícil, Júlio, manter o espaço. Não, imagina. É difícil. Você veja no verão, bom, esse período que passamos aí da pandemia, 2 anos, água, luz, manutenção. O Vila está bonito, o Vila está bacana, o Vila está um lugar cuidado. O Vila tem parceria com a prefeitura. Então não é uma coisa assim que, o Adrianinho está lá esses anos todos, é o dono do Vila. Não existe. Aí existe sim um Adrianinho, como fez o pai dele, como fizeram outros fundadores do Vila, que zelaram como se fosse a sua casa, para poder manter aberto aquele local. Então isso começou com o teu pai? Sim, meu pai começou, foi um dos fundadores lá, um daqueles abnegados que eu falei no início aqui do nosso bate-papo. E eles seguraram o bastão, eles tiravam de dentro de casa para manter o Vila. Aquela sede lá que o Vila tem, que para mim é maravilhosa, que é antiga, mas é maravilhosa. Não, muito bom. Não, aquilo ali foi feito com suor e dinheiro deles. Às vezes eles tiravam dentro de casa para poder comprar tijolo para fazer aquela sede. Não foi ganho da prefeitura. Vale deixar claro aqui, é muito legal por ter essa oportunidade de falar mais uma vez, para aqueles que não conhecem a história do Vila, aquela área do campo de futebol a prefeitura cedeu para o Vila. Mas o restante foi comprado com o suor e com o trabalho da diretoria, daqueles que estão lá. O Vila tem 40 anos, vai fazer 40 anos aqui na frente. Então assim, tem um suor, uma dedicação de todos que passaram por lá, e a gente tem o dever de como mané, de como morador local, de como alguém que começou a jogar bola no Vila com 12 anos, de manter aquele local e cada vez melhorar, né? Olha, Adriano, eu consigo ver no teu semblante, nos teus olhos, a emoção que você tem de falar do Vila. É porque tem uma história, um legado, tem uma história muito bacana de família, de famílias, não só a minha. O Tavinho, que hoje é presidente, o pai dele foi um dos fundadores. O vô do Tavinho foi que cedeu o terreno para fazer o campo do Vila, senão não teríamos mais. Então assim, tem muita história bacana no Vila, como tem aqui no Náutico, como tem no Ribeirão da Ilha, no Grêmio Cachoeira, Ponta das Canas, Canasvieiras. É uma coisa bacana. E a gente, nós como Mané, nós é que nos perdemos nisso, sabe, Júlio? Porque a gente nós temos às vezes uma vergonha. Opa. Às vezes a gente tem vergonha de manter a nossa cultura e aquilo que é nosso. Sabe, você vê, por exemplo, assim, eu fico fascinado, e como eu disse, minha esposa é gaúcha, eu fico maravilhado com a maneira que eles mantêm a cultura deles. Porque eu, quando era garoto, com 15 anos, eu conhecia a cultura gaúcha. A minha esposa, com quase 40, ela foi saber o que era pau de fita semana passada. Uma coisa maravilhosa do nosso folclore, da nossa cultura. Então isso também se reflete nas coisas do bairro, naquela coisa do futebol amador, das escolinhas de futebol, daquilo que a gente oferece nessas sedes sociais que a gente tem. Principalmente da pesca aqui também, né? A pesca é outra coisa. Nós estamos lá discutindo na Câmara, vamos formar agora uma comissão para falar sobre a colonização açoriana, e a pesca é uma delas. Hoje a pesca ela é muito mais sustentada porque não pesca mais, de fato, do que os pescadores. Mas isso nós vamos falar na frente. Isso aí nós vamos falar já. Mas se deixar falar, eu vou emendando aqui. Não, mas até isso mesmo. A gente tem que fomentar bem esse amor aqui pelo bairro, né? É isso aí. E você viu algum projeto parecido com o Vila surgir nessa última década aí? Ou é os mesmos lá do passado que estão até hoje ali batalhando? O que surgiu foram, por exemplo, questão de escolinha de futebol, são mais privadas, né? Com o crescimento, com o surgimento dos campos sintéticos. O próprio futebol amador, ele é um reflexo, um pouquinho da decadência do futebol amador, ele se deu em virtude do futebol sintético ter surgido, e aí as pessoas começaram a migrar lá. Mas daí já é uma coisa mais privada, particular, gera lucro.
As pessoas vão lá, investem e ali fazem suas escolinhas e cobram, enfim, isso não tem problema nenhum, porque acho não, tenho certeza que tem público para todos. Tem um garotinho que não quer ir lá pro Vila porque é grama natural e quando chove não joga. Tem o garoto que quer participar do futebol sintético. E aí tudo bem, isso não se discute, né? Entendi. Porque, e vocês fazem eventos assim como campeonatos? Então, esse ano tem uma coisa muito bacana acontecendo no Vila. Porque antes a gente era muito focado no futebol amador adulto. Legal, até porque é a essência do Vila. Mas esse ano, por exemplo, nós colocamos lá a categoria sub-15 e a sub-17. E também os velhinhos, né? Não podemos abandonar os velhinhos, tipo eu assim, os quarentão tem que estar jogando. Mas o sub-15 iniciou semana retrasada o torneio início, jogou contra o Figueirense, teu time lá, patrulha de 1-1. Deu trabalho. Deu trabalho. Pô, eu vi o vídeo do gol ali, ó, tem que parabenizar o treinador da gurizada. Eu acho que você viu. O molecada saiu como profissional. Jogando ali, fizeram gol. E o Sub-17 que inicia amanhã o torneio início lá no Saco de Limões contra o Bandeirando Ribeirão, que é um clube tradicional também, que faz um trabalho fantástico, agorizado, trabalho de base. Então assim, a gente mantém aqui, o Vila mantém a escolinha de futebol, o Náutico tem a escolinha de futebol. O Kleber, que é o cara nosso lá da escolinha, que está lá há mais de 20 anos, ele também vai fazer um projeto agora lá no Costão do Santinho, uma escolinha de futebol gratuita lá também. Então acho que tem, o Grêmio Cachoeira faz um trabalho maravilhoso, a Mocan, o Kleber ali, Carezeira da Mocan faz um trabalho muito legal com a criançada. E Júlio, o que eu digo é o seguinte, enquanto a gente não consegue oferecer mais, o mínimo a gente tem que oferecer, que é o que a gente tem lá. Você tem uma estrutura de campo, faz a escolinha, faz o futebol para a criançada, né? Exatamente. No Vila hoje, antes da pandemia a gente tinha 186 crianças, é a maior escolinha de futebol da cidade, é a do Vila. Uma parceria da prefeitura. Mas hoje nós já estamos no maior bairro da cidade, né? É exemplo, ali é um reflexo da população que Isso, tem. Né? Exatamente. Não, eu te perguntei até sobre essa questão, porque pelo tamanho que está o bairro hoje, deveria já ter mais algum projeto Outras nesse áreas, sentido, esportiva. né? Sabe que uma coisa que a gente quando recebeu, né, o pessoal veio de fora, a gente chama assim, de outras cidades para cá, de outros estados, é a ausência de um ginásio. Sim. Pô, daí você tem um ginásio, no ginásio você comporta vôlei, futsal, basquete, handebol, são diversas atividades. A gente só tem isso nas escolas. Então, por exemplo, um clube igual o Vila. É muito pequena, né? Muito pequena. É, pequeno. O espaço é pequeno. Pra você ter uma ideia, o Colégio Erondina tem um ginásio muito bacana. Se você for lá hoje com um projeto para a comunidade, você não consegue horário. Aí você vai dizer, por quê? A diretora não quer? Não tem mais espaço, não tem mais horário no quadro, na grade de horário. Por quê? São tantos projetos esportivos que tem lá, seja da escola ou seja de outras pessoas que usam aquele espaço. Tanto que, acho que vale a oportunidade de dizer que a prefeitura vai construir mais um ginásio lá na Erondina agora para atender a escola e também a comunidade local. Isso. O nosso secretário da Lina, Júlio, um dia ele falou para mim, Adrianinho, se tu achar uma área ali, nos ingleses grande, para a gente fazer um belo de um ginásio, a gente faz. Mas eu te confesso, não tem. Não tem. Só privado. Esse é o problema. É um problema. E outra, pela valorização do bairro, né? Então está cada vez mais difícil. Tu acha que uma área igual que vocês têm lá no Vila hoje, você encontraria? Não encontraria. Né? Então é muito complicado essa questão hoje de espaço dentro do bairro. Né? O próprio Vila, se você observar, ele tá sufocado no meio de casas lá. Exatamente. A gente conseguiu manter, mas ali muito esforço. O acesso ali bem... bem difícil. Bem apertadinho, né? Bem... Com força a gente mantém. Tá bom. E até agora eu só vi trabalhar, que é bom. Trabalho, né? Que tu... Olha a quantidade de trabalho que eu já falei aqui. 30 anos, hein, quando ele falava do trabalho, ele falava assim, trabalhei lá no Emília, trabalhei lá no... Mas quando foi falar do Vila, o olhinho brilhou e tal, é porque lá no Vila deve ter um churrasco, tem que nada, no Vila, uma cervejinha, tem um... Não, trabalho assim, ó, olha só, verão, o que o Adrianinho fazia no verão? Saía do trabalho, ia plantar grama no Vila no verão, para poder melhorar o gramado. Olha aí, para jogar bola, para conseguir jogar bola. Pra você ir lá bater a tua bolinha e não cair no buraco. Tá? Então assim, trabalha muito, trabalhava em empresa privada e ainda ia lá se dedicar pro Vila.